Glória a Deus. Meus irmãos, antes de eu começar a falar, ministrar o capítulo 18 de Jeremias, quero falar a você, começar com a história de Jeremias. Aleluia. Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta a qual Deus vai levantar antes do cativeiro babilônico. O texto vai me dizer que Deus agora toma Jeremias e começa a falar a Jeremias. Mas Jeremias olha para ele e diz: eu não sou capaz, ainda eu sou uma criança. É verdade que Deus não olha pelo tamanho, pela idade que você tem. Quando Ele quer usar, Ele escolhe, ponto final. Escolher, independente se é grande, se é pequeno, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Independente do que seja, Deus, Ele escolheu e está escolhido em ponto final. Quer o homem ou não, quer a Satanás ou não, Deus escolheu, está escolhido e ponto. Aleluia, Deus. Jeremias Glória a foi Jesus. um profeta conhecido como profeta das lágrimas. Profeta esse que as profecias de Jeremias foram profecias puras, a qual Deus chama a atenção do povo de Israel. O povo de Israel tinha se corrompido, tinha parado de prestar um culto ao Deus verdadeiro e começou a prestar um culto aos deuses pagãos. Mas o Deus Todo-Poderoso levanta Jeremias com a palavra de despertamento e dizendo: Jeremias profetiza, fala ao meu povo, ó casa de Israel. Glória a Jesus. O coração da nação de Israel estava endurecido, porque Jeremias era um profeta como profetizava. Não é como os profetas de hoje, que dependendo do local ele troca a mensagem para agradar a quem vai ouvir. Jeremias não. Quando Deus mandava falar, Deus dizia: manda entrar pela porta, largar o pecado e adorar ao Deus verdadeiro. Jeremias não mudava a palavra, não. Jeremias entregava. Quando chega no capítulo 18, o texto vai me dizer que Deus agora chama Jeremias e disse: Jeremias, levanta. O levantar aqui é se colocar em posição. Levantar não quer dizer que o profeta estava deitado, não. Era para ele colocar em posição, porque Deus ia dar uma mensagem a Jeremias. Mensagem essa que ia falar com a nação de Israel. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor que veio para Jeremias foi: levanta e desce a casa do oleiro. Percebe-se que para Deus falar comigo e contigo, Ele vai ter que, eu e você temos que descer para que Ele possa falar. E quando Ele fala, não é aquilo que eu e você queremos ouvir, mas é aquilo que Ele tem para falar para mim e para você. Glória a O Jesus. texto diz que agora
Se o oleiro está fazendo um vaso, deixa o oleiro trabalhar em vez de você falar, em vez de você apontar, criticar. Deixa que o oleiro sabe fazer. Aleluia, Deus. Só que detalhe, para o oleiro fazer um vaso, o oleiro teve que ir em busca do barro. Só que para fazer o vaso não é qualquer barro. Eu antes de vir para cá fui dar uma olhada e fui pesquisar. Só que o barro para ser utilizado para fazer o vaso não é o barro que está na superfície, é o barro que está mais profundo. Oh, aleluia, A Deus. escuta, sabe qual é o meu e o teu lado? É querer pegar o barro logo que está exposto em cima para querer fazer o vaso. Ei, se eu e você quer ver Deus trabalhar no vaso, cava mais um pouquinho, porque eu... Aleluia, Deus. E o barro melhor para se fazer vasos, panelas, jarros, é o que é mais, que está mais profundo. Não é o que está na superfície. Só que detalhe, mesmo ele estando embaixo, mais profundo, ele vem com algumas raízes, algumas coisas, e essas raízes precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas. Aleluia, Depois se Deus. levar para fazer a massa, para ser o preparamento. Só que o oleiro não pega logo o barro e vai fazer o vaso, não. Primeiro, ele vai passar o barro na peneira. E quando ele passa o vaso na peneira, ele vai tirando as impurezas que há no barro. Aleluia, Deus. Eu não sei qual é a peneira que você está, mas se ele está te passando na peneira, é porque ele quer fazer um vaso. Ele quer trabalhar em mim e em você. Aleluia, Deus. E eu imagino agora um oleiro cessando a areia, o barro, melhor dizendo, para tirar as impurezas. E você acha que é diferente na minha, na tua vida? Você acha que para o oleiro fazer um vaso, agora me apraz a ele, não o vaso que eu e você queremos ser? Você acha que ele vai pegar e vai fazer logo? Não. Primeiro vai passar pelos processos. Só que os processos dói, machuca, arranca pedaços, dói. Só que é verdade que o processo não te mata. O processo é para te aperfeiçoar, para te fazer um vaso. Aleluia, Deus. Antes de você estar na mão do oleiro, você estava exposto. Só que o oleiro agora pega o barro e começa a trabalhar. E como é que o oleiro começa a trabalhar? Tirando as sujeiras. Às vezes pode vir sujeiras lá que atrapalham o oleiro de trabalhar. Eita, Deus. E você sabe que quando eu e você aceitamos a Jesus, eu e você vem com um bocado de coisa de lá para cá, mas quando chega na mão do oleiro, o oleiro começa a trabalhar, começa a fazer um processo de purificação no barro. Meu Deus. Glória a Jesus. E o processo, às vezes, é bem difícil, irmãos. O Verdade. processo não pode fazer a massa logo assim que pegou e fazer a massa para fazer o vaso. Sabe qual é o mal dessa geração? É que hoje nem o goleiro nem começou a trabalhar. Já está dando mais, já está dando oportunidade. Já está querendo ser pregador, já está querendo ser Eita, Deus. nem passou
no processo. Mas acha que já está pronto para ser vaso. Só que antes ele trabalha no barro. Aleluia, Depois ele Deus. trabalha no barro. Ele vai levar para o torno. E quando ele leva para o torno, aonde ele bota e fica rodando ali, e ele vem fazendo o formato do vaso. Só que o texto vai me dizer que ele levou e estava fazendo sobre as rodas. Eu me lembro quando minha mãe e minha avó costuravam, que ela tinha uma máquina que tinha um pedalo que ela apertava o pedalo lá embaixo e a máquina começava a girar. Às vezes Deus bota eu e você em cima da roda e começa a apertar. Começa a apertar o pedalo para que pegue velocidade para rodar. Para ele começar a fazer o vaso. Agora escute. Glória a Jesus. Tem gente que não quer passar por nada. Se ouvir uma palavra mais pura, não quer mais para a igreja. Tem gente que não quer ouvir uma palavra que confronta, quer ouvir uma palavra que deixa no teu reino. Lá o oleiro disse que ouvirei, farei ouvir as minhas palavras. Aleluia, Deus. Não são a do homem, são a dele. Glória a Jesus. O processo para o oleiro fazer o barro, ele bota em cima do torno e começa a amassar a massa, para depois ele começar a fazer o formato do vaso. Só que detalhe, é verdade que tem momentos que o oleiro joga um pouco de água, bate a massa, para quê? Para ela ficar mais mole, mais homogênica, para que ela venha fazer o formato do vaso a qual ele quer. Aleluia, Deus. Eu e você somos vasos. Eu e você estamos na mão do oleiro. E às vezes ele leva eu e você para cima das rodas. E quando joga eu e você em cima das rodas, ele começa a trabalhar. E ele trabalha com as mãos e com os pés. Aleluia, Deus. Ele trabalha com as mãos para começar a modelar o vaso. Se você está na mão do oleiro, não se preocupa. Deixe o oleiro te modelar. Porque ele pegou de certo para fazer o vaso que ele apraz. Glória. Só que é verdade que tem pessoas que não querem ser moldadas pelo vaso, pelo oleiro, melhor dizendo. Tem pessoas que não querem passar pelo processo de lapidação. Só que o oleiro começa a trabalhar no vaso, começa a trabalhar na massa, modelando para ganhar o formato. Aleluia, Deus. E quando ele vai trabalhando para fazer o formato do vaso, o texto vai me dizer que agora o vaso se quebrou. Aleluia, Deus. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Em algumas traduções está aqui, o vaso se estragou. Aleluia, Deus. Como é que o oleiro está fazendo o vaso e o vaso se estraga ou se quebra na mão do oleiro? Não é que o oleiro não tenha domínio sobre a massa, é que o oleiro está fazendo o vaso, mas o vaso quer se dominar. Aleluia, Deus. Só que o vaso não se domina, o vaso não se manda. Glória a Jesus. O
O oleiro está trabalhando no vaso, mas o vaso se quebra. Você sabe que tem muitas pessoas que o oleiro está trabalhando, só que ela acha que já está pronto o vaso. Aí por pensar que está pronto, aí quer fazer as coisas que não é para fazer. Eita Vai fazer Deus. aquilo que não pode fazer. Quer fazer aquilo, ei, se Deus não te chamou para você ir, não vá. Se Deus mandou você ficar, Eita fica. Deus. Aleluia, Jesus. O vaso se quebra. O vaso se quebra, e quando o vaso se quebra, o oleiro pega essa massa novamente. Só que eu quero evitar que não se quebra. Porque você vê pessoas que outra hora é uma benção, mas só que o vaso está rachado, está trancado. Eita Deus. Pregava, mas não vive o que prega. Eita Deus. Mas não aquilo que ele vive. Eita Deus. Você vê um bocado de vaso por aí, mas a maioria está tudo rachado. Verdade, Jesus. Só que detalhe, irmãos, o oleiro aqui, ele não faz como uns que faziam antigamente. Pegava a cera, colocava sobre a rachadura, para tapar aquela rachadura, para colar. Não, o oleiro aqui vai fazer novamente. Aleluia, Deus. Vai o vaso e vai fazer o vaso. Glória, 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 É Jesus. por isso que você vê alguns vasos por aí que sai para pregar, ele sai, prega até prega, fala o que Deus mandou, fala, mas depois ele vai para alguns lugares que não era para ir, vai para alguns campos que não era, outros até se prostitui, bebe cachaça, Eita. usa droga. Agora escute. Não é que o oleiro não estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando. Aleluia, Deus. O oleiro estava trabalhando no vaso. Mas o vaso, por se achar que ele está pronto. Só que detalhe, irmão. Primeiro o oleiro está trabalhando. Aleluia, Deus. Nem foi pro fogo. Aqui está só na mão do oleiro e ele está trabalhando. Depois que acaba esse processo, aí vai ser levado para ir para o fogo. Eita Deus. Tem gente que não passou nada, que não viveu experiências com Deus. Aí quando passa por uma experiência, Eita. acha que Deus não existe, que Deus abandonou, que Deus virou as costas dele. Aleluia, Deus. Deus está trabalhando no vaso. Deus está trabalhando, deixa o oleiro trabalhar. Aleluia, Deus. Só que o vaso se quebra, e quando ele se quebra, o oleiro não joga fora. O oleiro pega o mesmo barro, não é outro. Sabe qual é o meu e o teu barro? É porque eu e você acha que alguém se quebrou. Eu e você quer descartar, não. Ele não vai pegar outro barro, ele vai pegar aquele mesmo. Ele vai pegar aquele mesmo barro. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. E o oleiro estava fazendo vaso e se quebrou. Ele não vai em busca de outro barro, não. Ele utiliza aquele mesmo. Só que há um processo de pessoas que acham que está na mão do oleiro e o oleiro está trabalhando. Acha que já pode ir, ainda nem o oleiro nem terminou o vaso, ele já
Deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui. Quando o oleiro trabalha no vaso, ele não sai direto dali, das rodas e vai direto para o fogo, não. Ele é posto em um canto e ali fica alguns dias para depois ser levado ao fogo. Agora escuta, irmãos. Só que Deus já trabalhou no vaso. Deus o vaso. Aí o vaso acha que já está pronto. Aí diz, não, hoje eu vou para a igreja e eu creio que eu vou ter uma oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Você pode até pensar, não é pecado você pensar. Mas às vezes o vaso só vai ficar só sentado ouvindo. Aleluia, Deus. Deus está trabalhando no vaso da igreja. Glória a Jesus. Aí eu senti que eu ia ter uma oportunidade. Eu senti que ia pregar ele. Eu senti que eu ia cantar. Aleluia, Deus. Às vezes o vaso pode estar pronto, mas ainda não foi levado ao fogo para ser experimentado. Eita, Deus. E por ficar ali por algum tempo para depois ser levado ao fogo. É o processo que passa, o processo do esquecimento. É o processo que todo mundo te vê e parece que ninguém vai te ver. É o processo que você vê todas as pessoas e parece que ninguém me vê. Glória É a o Jesus. processo que Deus está fazendo, mãe. Deus até às vezes põe a vontade no nosso coração para falar, para ir até alguém, mas Deus depois diz, não, deixa ele só na vontade. Eita, Jesus. Deixa ele só na vontade. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Agora escuta. E o processo, às vezes, do vaso ficar num canto separado, às vezes não é com ninguém do lado, às vezes é o vaso sozinho. É, Deus. Tem outros vasos para te ajudar, não. É, Às meu vezes Deus. Deus é sozinho, separado. Eita, Você Deus. se misturar com alguns vasos que tem a aparência de vaso, mas não é. Eita, Deus. Tem até aparência de vaso, tem até recipiente para receber água, mas Deus. não recebe nada. Oh, glória a Jesus. Porque Aleluia, ninguém não Deus. me liga mais, porque ninguém não manda uma mensagem para mim, porque ninguém me procura ele. É o processo. Aleluia, Deus. Processo do esquecimento. Aleluia, Deus. Aí você olha e diz, parece que Deus me esqueceu. Deus não me esqueceu, não. Deus só está tratando o vaso. Deus só está preparando o vaso. Aleluia, O Deus. vaso está passando pelo tratamento de Deus. Ei. Não tem que faça une, pode até querer dar uma ajudinha, mas deixa eu te dizer. Eita, Jesus. Não vai porque o goleiro não permite. É, Ele sente vontade, mas Deus não permite que o vaso seja exposto. Deus. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O vaso agora é levado ao fogo. Glória a Deus. Só que no fogo, ele vai passar pelo fogo. E se você vê o fogo, a temperatura que é, às vezes, o vaso pensa que já foi feito, já passou por alguns processos, alguns dias. Agora, acha que não vai ser levado ao fogo. Ei,
que ele é levado ao fogo. E deixa eu te falar, o fogo queima e purifica. Eita Deus! Oh, glória a Jesus! E se tem no barro, quando é levado ao fogo, e se tem alguma bolinha de água, ela incha logo quando o fogo começa a queimar o vaso. Agora escuta, irmão. Tem pessoas que ninguém pode olhar para a cara dela, que ela olha e grita: por que está me olhando? Eita Deus! Nunca me viu? O que é que está me olhando bem? Meu Deus. Aleluia, Deus! Deixa Deus trabalhar no vaso. Ei, vai ter um momento que você tem que ser tardio no ouvir, tardio no falar e tardio no cirar. Aleluia, Deus! Por que está me olhando? Está olhando para mim porque eu estou em algum pecado? Não. Porque o oleiro está botando você no fogo e quando você vai no fogo, Aleluia, Deus! horas mesmo. Só que nem tudo é pecado, não. Às vezes é o oleiro testando o vaso. Aleluia, Deus! Já passou pelo processo. Glória a Jesus! Aleluia, Deus! Aí quando ele e você está no fogo e o oleiro está trabalhando no vaso através do fogo, agora escute, irmão. Vai ter coisas que ele e você vai ouvir. Pessoas vão vir falar contra mim, contra você. E eu e você não podemos dizer nada. Eita Deus! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Vai ter gente que vai olhar para mim, para você, vai dizer: eu não gosto de você. Pode fazer nada. Ela vai gostar, mas não quer gostar. Oh, glória! Sai que olha para mim de lá de cima. Oh, glória! Ali vai o meu filho amar. Aleluia, Deus! Se ninguém gostar de você, não se preocupa. É Deus! Lá em cima que pagou o alto preço. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Aí, porque eu e você acha que todo mundo tem que gostar de mim, de você. Nem Jesus agradou a todos. É assim mesmo. Você que vai agradar a todo mundo. Não. Agora escuta, irmãos. Tem processo, tem fogo, que quando é levado ao fogo, irmãos, e o fogo purifica, quando entra no fogo que tem algumas bolhas de ar, o vaso daquele estado, daquele estouro, escuta só isso. Eita Deus! Vai ter momentos que Deus está levando eu e você no fogo para tirar as impurificações. Aleluia, Deus! Tem gente que olha para mim, olha para você e diz: olha, e diz para mim e para você: quem é você? Quem é você hoje? Sabe por quê? Porque o vaso levou eu e você para o fogo. Outra hora eu e você era cachaceiro. Outra hora eu e você era prostituto. Outra hora eu e você era drogado. Mas agora não, o goleiro passou eu e você. Glória a Deus! Se pensaram que você ia morrer das drogas,
na minha e na tua vida. Só Deus pode fazer na minha e na tua vida. Quem sabe olhar para você e dizia morrer na droga. Quem sabe olhar para você e dizia morrer cheio de doença. Mas antes da doença chegar, o Senhor dos Exércitos chegou primeiro. E o fogo é levado ao fogo. Só que quando tem alguns vasos, quando está no fogo, ele não aguenta muito a temperatura, não. É qualquer foguinho já está querendo sair. Só que Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha no fogo também. Aleluia, Deus. Não é porque você está no fogo que você tem que abrir a mão, desistir. Ei, se você está no fogo, não se preocupa, porque você não está só, Ele está contigo também. Agora escuta, irmãos. O vaso, quando ele sai do fogo, ele não é levado logo diretamente para a prateleira. Não. Deus primeiro leva o vaso para o fogo, desce o vaso. E Aleluia, Deus. Deus. Lá de novo. Glória a Jesus. Tem gente que olha e diz: meu Deus, eu já passei por tanta prova, Deus. Eita Deus. Eu já passei por tudo isso. E o Senhor ainda não fez nada na minha vida. É porque ainda não chegou o momento de você ir para a prateleira ficar exposto. Aleluia, Se Deus. você não chegou esse momento, o que é que eu e você temos que fazer? Vai adorando, vai bendizendo. Graças a Ele, vai dando louvor a Ele. Aleluia, Deus. Irmãos, não adianta o homem querer dar um jeitinho, não vai. Verdade, Jesus. Com Deus não é assim, não. Com Deus o negócio é diferente. Não tem mais. É Deus. Com Deus não age com maracutaia, não, que não dá certo. Verdade, Jesus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Não sei porque Jesus pôs isso aqui no meu coração. Aleluia, Jesus. Ei, você é vaso, você. É agora que eu e você que é vaso. Não é porque eu e você somos vaso que eu e você temos que sair enganando as pessoas. Eita Deus. Querendo tomar água emprestada e não quer devolver. É Deus. Querendo comprar e não quer pagar essa. Eita Deus. Meu Deus. O vaso tem que andar no patrão. Aleluia, Se Deus. comprou, paga. Se pediu emprestado, devolve. Aleluia, Deus. Porque tem alguns vasos que só o sangue de Jesus. É Jesus. É Deus. Se ele observa e ele tomou algo na tua mão e ele te vê de longe, ele desvia. Ei, não faça isso. Glória a Jesus. Não faça. Aleluia, Deus Deus. te chamou foi para ser um vaso de excelência. Glória a Jesus. Não um vaso de desonra. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Vaso de desonra. Tem muita gente que carrega
só de vaso. Mas quando vê, não é um vaso de honra, é um vaso de desonra. Sabe por que às vezes eu e você não ganhamos pessoas? Porque as pessoas olham para mim, olham para você e vê que não condiz com o que a palavra de Deus diz para mim e para a tua vida. Verdade. Tem o nome de vaso, carrega o nome de vaso, mas não é vaso. Verdade, Deus. Deus poderoso. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aí o goleiro diz: não poderei refazer com vós, ó casa de Israel, assim como o goleiro fez com vocês. A nação de Israel tinha se corrompido. Todo mundo olhava para a nação de Israel e via ela como modelo, como padrão. E você sabe que tem pessoas que olham para mim, olham para você e diz: olha, se algum dia eu for ser crente, eu quero ser como fulano de tal. Eu quero ser como fulano de tal. Tem um bom exemplo. Glória a Mas Jesus. infelizmente tem uns por aí que não dá o exemplo ao qual deve ser dado. Só que o detalhe não é eu e você que vai tratar com ele, não. É Deus que vai tratar com ele. Que o vaso tem que se preocupar não é com os outros, é consigo. Verdade, Jesus. Muita gente se preocupando com os outros e esquecendo da sua vida. É Deus. É muita gente cuidando da vida dos outros e esquecendo. Ei, vai cuidar da tua vida. Aleluia, Deus. Deixa a vida dos outros lá. É Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória a Jesus. A nação de Israel, ela tinha se corrompido, e Deus estava querendo fazer novamente com a nação de Israel, renovar a aliança. Glória a Jesus. Se você for olhar e ver, a nação de Israel tinha momento que ela adorava a Deus, e tinha momento que ela ia na casa dos deuses pagãos. Meu Deus. Você sabe, não se escandalize com isso aqui não. Tem pessoas que durante a noite ela vai no culto, mas durante o dia ela senta numa mesa branca. Meu Deus. Ela senta numa cartona. Ela vai lá para consultar os pulsos. Meu Deus. Mas deixa eu te dizer, tem um que não precisa você ir lá não, hein? Ele está aqui quando ele quer falar. Glória. Quando ele quer você, ele diz. Quando ele quer revelar, ele revela. É Deus.
Glória a Você Jesus. pensa que Deus não vê, Deus está vendo. Verdade. Deus, ele vai com seus olhos como de chama de fogo a procurar sobre a face da terra. Se você acha que Deus não está vendo, Deus está vendo. Olha o que o salmista diz: para onde eu fugirei da tua presença? Aleluia. Se subir aos altos céus, lá tu estás. Se eu descer aos mais profundos abismos, lá também tu estás. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Não tem como eu e você se esconder de Deus. Verdade, Jesus. E o que é feito em secreto, Deus revela. Eita, meu Deus. Deus, ele traz a tona. Ei, não se preocupa, deixa o modelo trabalhar na mão. Aleluia, Deus. Parece que quando tem lá que quer ensinar o modelo a trabalhar. Quando na verdade o modelo não precisa da tua ajuda. É você que precisa da ajuda do modelo. É você, não queira ensinar porque o senhor não faz assim, porque o senhor não faz assado. Deixa o moleiro trabalhar e o moleiro sabe trabalhar. Deus, às vezes, Deus permite. Se o vaso não ouve, Deus permite ser levado para o cativeiro. Só porque não ouviu. E por não